Dani. A gente grava a reunião, porque depois a gente disponibiliza no YouTube da página da Calanco. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o tema de hoje, deixa eu só compartilhar a tela. Peraí. Vocês estão vendo a tela? Sim. Então, o tema de hoje chama Adoção Legal, Segura e para Sempre. Esse tema é de suma importância. É um pouco chato, é um pouco extenso, porém, se a gente não discute sobre essas questões legais que permeiam a adoção, a gente, às vezes, emperra em alguma etapa do processo da adoção. Né? Então, é interessante a gente discutir, a gente conversar, e a gente está sempre voltando nesse tema. Então, a gente costuma dizer que é um tema meio que obrigatório, porque trata das legislações, trata do que está de novo aí em adoção, né? Então, a gente vai conversando sobre isso. No decorrer desses 11 meses, é um assunto que sempre vai e volta, principalmente porque a gente está sempre em constante modificação, né? E cada vara é de um jeito, cada comarca é de um jeito, então sempre surgem dúvidas. Tá? Eu não sou advogada, eu sou psicopedagoga, então, assim, quando eu fui preparar esse tema, eu ainda falei para a Pri, Pri, eu não sou advogada, eu não vou saber falar sobre isso, né? Mas a gente pode discutir os aspectos legais que estão na lei, né? E quando surgirem algumas dúvidas que eu, né, depois de ter trabalhado tanto tempo já no grupo, não souber responder, eu vou anotar essa dúvida e daí eu vou entrar em contato com o setor técnico da vara, porque a gente tem a promotora de Infância e Justiça da Vara da Lapa, que é a doutora Daniela, ela é nossa parceira. Hoje ela não podia vir fazer a palestra, então, mas ela é uma convidada que vem todo ano fazer palestra para a gente. Então, ela vai poder esclarecer essas dúvidas com mais eficiência. Tá? Hoje nós vamos passar a parte da legislação, discutir, porque são coisas que nós temos que saber para que a nossa adoção seja segura e para sempre, e que não aconteçam vieses no meio do caminho. Tá bom? Então, antes de tudo, eu vou passar um vídeo para vocês do YouTube. Deixa eu ver se vai abrir, senão eu vou ter que voltar lá na página do YouTube para abrir, que fala do processo. Se não abrir, eu vou voltar lá, tá bom? Porque às vezes dá um problema aqui, que eu não consigo abrir o vídeo 2 slides, eu tenho que voltar lá. Esse é um problema técnico que eu não sei resolver, tá vendo? Tá demorando. Então, eu vou voltar aqui. Peraí. Muita gente está falando que não está entrando? Muita gente. Eu vou aqui no YouTube, vou pegar o vídeo que eu deixei preparado. E agora eu vou compartilhar o vídeo. Tá um pouco lento aqui meu computador, viu, gente? Eu peço desculpas. Dani, qualquer coisa eu posso tentar compartilhar por aqui. Tá. É que meu computador... Vocês estão vendo a tela agora? Sim. Então, é um videozinho curtinho que fala resumidamente o que a gente vai conversar hoje. Se não ouvir o som, me avisa, tá bom? Porque eu não sei se eu compartilhei o som, ó, que vai começar. Você decidiu adotar? Procure a vara de infância e juventude do seu município e comece a reunir os documentos necessários. Um defensor público ou advogado particular deve preparar uma petição que vai dar início ao processo de inscrição para adoção. Você decidiu adotar? Faça os cursos de preparação psicossocial e jurídica para adoção e comece a reunir os documentos. Você será entrevistado e receberá uma visita domiciliar. O resultado dessas avaliações vai para o Ministério Público e para o juiz da vara de infância. Você sabia
Todo adulto maior de 18 anos, que seja pelo menos 16 anos mais velho que o adotante, público ou advogado. Eu vou começar de novo, porque deu um problema que ele leu lá do slide e começou igual, tá? Então, aí ficou um em cima do outro. Então, eu vou pegar desse pedacinho. Um defensor público ou advogado particular deve preparar uma petição que vai dar início ao processo de inscrição para adoção. Faça os cursos de preparação psicossocial e jurídica para adoção. Em seguida, você será entrevistado e receberá uma visita domiciliar. O resultado dessas avaliações vai para o Ministério Público e para o juiz da vara de infância. Você sabia? Todo adulto maior de 18 anos, que seja pelo menos 16 anos mais velho que o adotando, pode adotar. E pessoas solteiras, viúvas ou que vivem em união estável também podem adotar. Durante a entrevista técnica, o pretendente escolhe o perfil da criança desejada, o sexo, a faixa etária, o estado de saúde, os irmãos e etc. Quando a criança tem irmãos, a lei prevê que o grupo não seja separado. A partir do laudo da equipe técnica da vara e do parecer emitido pelo Ministério Público, o juiz dá a sua sentença. Com o pedido acolhido, seu nome será inserido no Cadastro Nacional de Adoção, válido por 2 anos em todo o território nacional. Agora você está automaticamente na fila de adoção do seu estado e vai esperar até aparecer uma criança com o perfil compatível com aquele que você escolheu. Surgiu uma criança com perfil compatível? A vara de infância vai te avisar. Então você conhece o histórico de vida da criança e, se estiver de acordo, vocês serão apresentados. A criança vai ser entrevistada depois desse encontro e dirá se quer ou não continuar com o processo. Durante esse estágio de convivência, monitorado pela Justiça e por uma equipe técnica, é permitido visitar o abrigo onde a criança mora e dar pequenos passeios, para que vocês se aproximem e se conheçam melhor. Se tudo correr bem, a criança é liberada e você pode ajuizar a ação de adoção. Quem entra com esse processo recebe a guarda provisória, que vale até a conclusão do processo. Nesse momento, a criança passa a morar com a família. A equipe técnica continua fazendo visitas periódicas e apresenta uma avaliação conclusiva. O juiz profere a sentença de adoção e determina a lavratura do novo registro de nascimento, já com o sobrenome da nova família. Existe a possibilidade também de trocar o primeiro nome da criança. Nesse momento, a criança passa a ter todos os direitos de um filho biológico. É o começo de uma nova família. Então, esse é o videozinho, né, que a gente... Peraí, deixa eu ver. Eu tô com o microfone ligado? Tô. Sim. Esse é o videozinho que a gente passou, que resumidamente fala sobre tudo que nós vamos falar. Tá? Então, o primeiro passo, então, é procurar a vara da família e entrar com o processo, né, de adoção, com documentos e participar de todo o processo, de visitas, de entrevistas, de período de convivência, tudo. Tá, então, nós vamos falar um pouco agora sobre adoção. Né? Então, Dani, oi? tá compartilhando a tela ainda, a gente não tá vendo o seu rosto. Ah, então, mas eu tô compartilhando mesmo os slides. Ah, não, continua no YouTube. Ah, então, peraí que eu vou trocar. Tá. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Estão vendo agora? Tá vendo agora o slide? Agora sim. Tá. Então, o conceito de adoção, para Maria Helena Diniz, é o seguinte: a adoção vem a ser o ato jurídico solene pelo qual, observados os requisitos legais, alguém estabelece, independentemente de qualquer relação de parentesco consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família, na condição de filho, pessoa que geralmente lhe é estranha.
Então, esse é para Maria Helena Diniz. Depois eu vou compartilhar a bibliografia, tá bom? Que eu usei para preparar o tema de hoje. Para Renata Barbosa, a adoção é a forma mais conhecida, porém mais antiga de filiação socioafetiva. Consiste em tornar-se, por escolha, tornar-se pai ou mãe de alguém com quem geralmente não se mantém vínculo biológico nenhum. Para o Caio Mário da Silva Pereira, ele constitua a adoção como o ato jurídico pelo qual uma pessoa recebe outra como filho, independentemente de existir entre elas qualquer relação de parentesco consanguíneo ou afim. Então, a adoção é isso, né? É a gente trazer para a nossa família uma criança, uma pessoa que não tem laço consanguíneo com a gente. Ou, às vezes, pode ter, né? Porque a gente vai ver que você pode adotar também filhos de irmãos, netos, né? Porque quando você é considerado família extensa. Então, o Instituto da Adoção é um meio utilizado quando se é impossível o menor permanecer em sua família natural, segundo o artigo 39, no parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança e do adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente, do artigo 25. Então, é uma medida excepcional e irrevogável. Depois esgotada todas as fases que tem do processo, de buscar a família extensa, de ver com quem pode ficar essa criança, como que essa criança está, se ela vai ser obrigada a ir para acolhimento, ou se ela ainda está na família que ela se encontra vulnerável. Tá? Então, parte-se para adoção quando a criança se encontra nesses estados. Quando esgotados todos os meios pelo qual não pode permanecer nessa família natural, então ela é encaminhada para uma família substituta. Tá? Por quê? Porque o dever da família, da sociedade, do Estado, é assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, quando a gente percebe que é o dever da família, da sociedade como um todo, e a gente vê que a família não tem a condição de suprir esses direitos da criança, a saúde, a alimentação, que ela não seja negligenciada em nada, então ela é encaminhada a uma família por adoção. Né? A Lei 13.509, de 2017, ela altera alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, até então, a gente se baseava no Estatuto da Criança e do Adolescente para fazer as adoções, que é de 1990. Essa lei de 2017, ela altera alguns artigos e melhora alguns aspectos. Né? Então, eu vou trazer aqui agora os comparativos do que era na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente e como está agora essa lei de 2017. Então, ela estabelece os novos prazos de procedimento para os trâmites do processo de adoção, além de prever novas hipóteses de destituição do poder familiar, traz também a questão do apadrinhamento afetivo e disciplinar a entrega voluntária de crianças e adolescentes à adoção. Porque o ECA não trazia a questão sobre o apadrinhamento afetivo, não trazia a questão da entrega voluntária de crianças e adolescentes, e aí, então, essa lei veio complementar o ECA. Então, vamos lá. Pelo ECA, no artigo 19, inciso 1º, toda criança ou adolescente inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo a cada 6 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório,
elaborado pela equipe multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta. A Lei 13.509, ela diminui esse tempo para 3 meses. Pessoal, deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês estão ouvindo o barulho que tá da janela aqui, que tem quando eu falo? Sim. Então eu vou mudar de lugar, porque está atrapalhando muito, tá bom? Vocês esperam um minutinho? Eu vou ter que ir para dentro. Só um minuto. Tudo bem. Nossa, gente, eu peço desculpa, mas eu estava lá fora para não atrapalhar o pessoal aqui dentro de casa, mas esse caminhão passando aqui está incomodando demais. Eu estava com medo que o som estivesse passando para vocês. Então, ó, esse artigo ele é alterado. Ele, de 6 meses, ele passa a ser a cada 3 meses. E cada artigo, ele tem um comentário falando, né? Porque tiveram vetos, aí teve veto derrubado, então aí vai trazendo os comentários. A permanência da criança e do adolescente no programa de acolhimento não se prolongará por mais de 2 anos, isso pelo ECA. Pela Lei 13.509, ele muda para 18 meses. Tá? Então, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Eli, você pode fechar a janela para mim, por favor? O artigo 19A não tem referência no ECA. Né? Então, assim, ó, a gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Aqui o comentário é o seguinte: previa que as gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude. Não se faz qualquer menção à revogação do artigo 13, que deverá permanecer válido, até porque é o único preceito que prevê que o encaminhamento para a justiça será feito sem constrangimento. Então, aqui traz essa novidade, né? Porque antigamente não tinha essa questão que a mãe poderia entregar o filho para adoção. Hoje, além de prever que ela pode entregar o filho para adoção, ainda prevê que é sem constrangimento, ou seja, ela não precisa se explicar, ela não precisa se identificar, ela não precisa nada, ela só precisa entregar a criança para adoção. Dani, Oi? posso só fazer Claro, nisso? lógico. Só para deixar claro que é a entrega à vara da infância, né? Não aos casais, porque uma vez no começo de conversa a gente pontuou isso também e uma das famílias tinha entendido que era ao casal, né? Estava confundindo com a adoção direta, então acho importante ressaltar isso, que é a entrega voluntária da mãe à vara de infância, para a vara de infância, dentro do cadastro, procurar o casal habilitado para essa criança, né? Exatamente, bem lembrado. Muito bem lembrado. Você pode ir complementando sempre que você achar necessário, tá? Você vai... a gente vai em parceria aqui, né? Trabalhando. Então, é isso mesmo. Eu não mencionei, aqui também não menciona
nesse artigo, mas realmente é para a vara da infância. Não pode ser, a criança não pode ser entregue para uma família para depois essa família entrar com o processo de adoção para tentar legalizar a situação. Não, a mãe que vai entregar essa criança vai entregar para a vara de infância vai tomar conta de toda a documentação necessária até essa criança ser encaminhada para a família substituta. A gestante ou a mãe também, continua sem referência no ECA. A gestante ou a mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Saúde, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal. Então, passa-se a criar um fluxo de trabalho para a oitiva das mães que têm interesse em entregar seu filho à adoção, levando-se em consideração o estado gestacional e puerperal e suas implicações na decisão de entrega. Na verdade, esse artigo, né, da 13.509, regulamenta o que já acontecia na prática, onde o primeiro atendimento da mãe sempre era realizado por equipe técnica especializada e sempre na perspectiva de esclarecer sobre o seu direito ao pleno exercício da maternidade, inclusive contando com todo o apoio e promoção familiar necessários para tanto. Tá, então, aqui tem uma equipe multidisciplinar que vai atender o caso dessa mãe que está querendo entregar o filho na vara. Fazendo todo o trabalho de escuta para entender a situação, né, levando em consideração o estado gestacional, o que ela está passando para ela querer entregar, ou puerperal, né, que já é logo após o nascimento. Tá bom? Então, tem toda uma equipe multidisciplinar que vai estar fazendo essa parte. E aí, então, aparece a busca da família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único dessa lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias. Então, aqui, a mãe que opta por entregar seu filho à adoção tem direito ao sigilo, sendo a busca pela família extensa uma violação a esse direito, fazendo-se com que cause constrangimento e vitimização dessa mãe. Então, aqui é um comentário que ele fala, né, que o autor do comentário fala, que se a mãe tem o sigilo e ela tem o direito ao não constrangimento dessa entrega, então buscar a família extensa dessa família violaria esse direito, né? Porém, a criança tem o direito à busca da família extensa por 90 dias. Então, independente do motivo que a levou a tomar essa decisão, a mãe tem o direito ao atendimento qualificado e à privacidade. E a criança tem direito à convivência familiar, e podem existir situações em que a família se interessa em acolhê-la quando questionada. A busca por parentes que tenham interesse em receber a criança, seja por guarda ou adoção, deve limitar-se ao parentesco próximo com a mãe ou com os quais haja vínculos de afinidade e afetividade com a criança ou adolescente. Então, aqui é um contrassenso, a gente não tem ideia de como que a vara age dessa forma, porque ela tem direito à entrega sem constrangimento, porém a criança tem direito à convivência familiar. Vamos supor que tem uma avó que queira ficar com a criança e a mãe quer entregar a criança, não quer ter contato com a criança. Não. Ela tem o direito à entrega, mas a família também tem direito a ficar com a criança se ela quiser. Então, essa busca ela é feita no prazo de 90 dias, e aí eu não sei como que a vara age nesses casos, tá? Eu só estou colocando aqui a lei, e em caso de dúvidas, assim, nessa questão, a gente pode depois perguntar para a doutora Daniela e ver como que a família age nessas questões que têm conflitos, né, de interesses aí. Na hipótese de não haver a indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la, ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional. Então, aqui, na prática, a nova lei regulamenta a sistemática que já vinha sendo adotada por muitos, na colocação da criança na guarda de casal habilitado para adoção, respeitando-se a ordem legal. Essa ordem legal é a fila que se encontra, né, os casais habilitados.
Isso para que se evite a colocação em casal não habilitado e que se crie vínculo com quem não passou por avaliação técnica e que pode resultar em situações de burla de fila de adoção. Ou pior ainda, na devolução da criança em idade mais avançada. Por óbvio, em que havendo instituição de acolhimento e as condições da criança permitirem, deve-se realizar tal medida até que se homologue a desistência do poder familiar. Então, aqui ele coloca que o ideal é que a criança, enquanto não acontece essa destituição do poder familiar por inteiro, ela fique sob a tutela da instituição de acolhimento. Porque vamos supor que ela seja colocada provisoriamente numa família que está habilitada à adoção, né, que está lá na fila de adoção, e depois, nesse prazo de 90 dias, alguém da família pede a guarda dela. E aí a pessoa já criou vínculo com a criança, já está se sentindo mãe daquela criança, aquela criança já está ambientada naquele ambiente, e aí ela volta para um lugar que muitas vezes ela nem conhece, porque dependendo do familiar que for requerer a guarda dela, ela pode não ter vínculo nenhum, pode ser um parente distante, alguém que não tem interesse, que nunca viu a pessoa, que não tinha mais contato com a mãe, né? Então, assim, o ideal mesmo é que seja feito numa instituição de acolhimento para que essa criança não sofra duas vezes. Primeiro, sair da família de origem e ser colocada numa família substituta, para depois ter que ser tirada da família substituta e ser devolvida à família biológica. Então, assim, tudo que eles vão fazendo é para proteger a criança, né? Então, por isso que eles querem que fique na instituição de acolhimento para não prejudicar nem a família adotante, nem a criança. Na hipótese de não comparecerem à audiência nem o genitor, nem a representante da família extensa para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade judiciária suspenderá o poder familiar da mãe e a criança será colocada sob a guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la. Então, no caso de não ter ninguém, né, da família da mãe, nem do pai, nenhum parente, ela é colocada, então, sob a guarda provisória de quem está habilitado a adotar. Os detentores da guarda possuem o prazo de 15 dias para propor a ação de adoção, contando, desculpa, aqui está faltando um N, contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência. Então, essa estipulação de prazo para ingresso do pedido de adoção tanto diminui o tempo em que a criança ficará acolhida, quanto respeita o estágio de convivência anterior ao pedido de adoção. E, finalmente, garante que se tenha, o quanto antes, a definição jurídica adequada da situação da criança. Vocês podem observar que, quando aqui está sem referência, é porque o ECA não trazia essa questão, tá? Então, quando está sem referência, porque foi acrescentado na Lei 13.509. Na hipótese de desistência pelos genitores manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias. Então, o que significa isso? Os genitores quiseram entregar a criança para a vara. Aí a criança está lá e nesse prazo de 90 dias, né, que é o prazo que busca a família extensa para encaminhar a criança para a guarda, para adoção, os pais desistem dessa entrega. Então, ela volta a ficar com os genitores e daí ela vai ter um acompanhamento familiar de 180 dias. Por que é importante esse acompanhamento? Porque eles querem, pode ser que aconteça tráfico de crianças, que eles tenham desistido da entrega para depois vender a criança, ou para abandonar depois, para causar algum maus tratos, entendeu? Então, vamos supor que aconteça alguma situação dessa nesse prazo de 180 dias, então ela volta para o acolhimento, porque ela não pode, sem esse acompanhamento, eles já queriam entregar a criança, depois eles desistiram, então tem que ter um acompanhamento da equipe multidisciplinar, porque senão fica difícil, né, saber o que vai acontecer com a criança.
já demonstra que tem algum problema emocional ou algum problema psicológico a partir do momento que eles querem entregar essa criança. Algum motivo teve, né? Mas aí para controlar essa questão, a vara de infância faz o acompanhamento familiar. Da família substituta, né? Da adoção, artigo 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto dessa lei, em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando. Então, importante previsão que reforça que a prioridade que precisa ser reconhecida é os interesses das crianças e dos adolescentes, não é dos pais. Então, entre o direito do adotando, né, que é a criança ou o adolescente, e os pais biológicos ou os pais adotivos, vai prevalecer o direito e a vontade da criança, o interesse da criança, né? É a prevalência do princípio do interesse superior da criança que norteia todo o ordenamento legal relativo à infância e juventude. Aqui o ECA traz, no artigo 46, a adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo que a autoridade judiciária fixar, observadas as peculiaridades do caso. Aqui, na Lei 13.509, ele inclui um prazo, ele coloca um prazo máximo de 90 dias. Aqui fala pelo prazo que a autoridade judiciária fixar, e aqui pelo prazo máximo de 90 dias. Então, aqui, o estágio de convivência tem agora um prazo legal máximo de 90 dias. Este deve ser um norte, mas a própria lei estabelece que deverão ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto. E, portanto, é possível admitir-se que, em determinada situação, esse estágio possa ser postergado, desde que devidamente motivada a decisão. É que a regra da inserção da criança na família substituta que deve se dar de forma gradativa e programada, respeitando o tempo da criança e a sua evolução na nova família, com devido acompanhamento técnico para o sucesso da colocação na família substituta, deve prevalecer. Né? Então, ele tem que ter esse prazo aqui para fazer esses casos de convivência. Às vezes, 90 dias é muito, então eles diminuem. Às vezes é suficiente 15 dias, às vezes são suficientes 6 meses, entendeu? Então, assim, depende do prazo que eles vão precisar, tá? Mas fala aqui, eu falei 6 meses, mas não é, pelo prazo máximo de 90 dias, tá? Mas é isso. Ao final do prazo previsto no inciso 3º deste artigo, deverá ser apresentado laudo fundamentado pela equipe mencionada deste artigo, que recomendará ou não o deferimento da adoção à autoridade judiciária. Então, esse período de convivência, esse estágio de convivência, ele vai ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. E também vai fazer um relatório e vai entregar à equipe judiciária que vai fazer se vai deferir ou não a adoção. Em alínea, em comento, vem apenas regulamentar de forma clara o procedimento usualmente adotado pelos juízes da infância e juventude. Somente deferem ou indeferem pedidos de adoção pautados em relatórios técnicos elaborados por equipes multidisciplinares. Isso é interessante, porque assim, muitas vezes a gente questiona, nossa, por que eu tenho que fazer tanta entrevista? Por que tem que fazer tanta parte burocrática? Por que tem que fazer isso? Por que tem que fazer aquilo? Porque assim, se a gente quer ter uma adoção segura e para sempre e evitar que aconteçam situações que a gente viu recentemente acontecendo, aí que nem o caso lá da menina de Minas Gerais, tem que ter esses relatórios, tem que ter esse acompanhamento, para que não hajam falhas, porque claramente aquela situação que aconteceu teve uma falha durante esse processo. A gente não sabe em qual processo, em qual parte do processo teve falha, mas teve, porque a avó alega que buscou a criança e que foi ignorada pelo sistema judiciário. E o sistema judiciário disse que buscou a família extensa e que ela não tinha condição de ficar. Então, assim, em que parte do processo isso se perdeu?
né, isso aconteceu. Então, para que não aconteçam erros dessa forma, que é necessário que tenham tantos relatórios, tantos encaminhamentos, tantas visitas, tantas entrevistas, período de acolhimento, período de vivências, período de tudo, para que tudo isso seja feito de uma forma tranquila e segura, e não aconteçam situações que a gente tem visto acontecer por aí. Será assegurada prioridade no cadastro a pessoas interessadas em adotar criança ou adolescente com deficiência, com doença crônica ou com necessidades específicas de saúde, além de grupo de irmãos. Então, esse artigo passa a dar prioridade na habilitação de pretendentes que tenham interesse em adotar crianças ou adolescentes com deficiência, doença crônica ou grupo de irmãos, oportunizando maior celeridade nesses procedimentos, bem como da busca e vinculação. A novidade é que a própria lei estabelece uma prioridade ainda maior no trâmite de tais habilitações, dando preferência para a realização de estudos e avaliações técnicas, bem como ao próprio trâmite judicial. Então, o que eles pretendem aqui? As crianças que estão em alguma situação, que têm alguma deficiência, elas são mais vulneráveis. E elas são mais difíceis de serem encaminhadas às famílias substitutas. Então, com esse artigo, eles estão pretendendo fazer com que se agilize essas questões, que casais que queiram adotar alguma criança que tem algum tipo de deficiência, que tem alguma doença crônica, que tem alguma necessidade específica de saúde, ou que seja de grupo de irmãos, que esses casais que têm o perfil com essas possibilidades, eles tenham prioridade na fila de adoção, para justamente dar celeridade, né, que eles falam que é acelerar o processo dessas crianças que estão em abrigamento saírem do abrigo, porque uma criança que tem uma necessidade especial, que tem uma doença crônica ou alguma necessidade específica, ela vai precisar de um amparo maior do que uma criança que não tenha esse tipo de coisa. Né? Uma terapia, uma fono, uma psicóloga, acompanhamento psicopedagógico, neurológico, ou às vezes psiquiátrico, né, e médicos de toda espécie. Então, ela acaba tendo uma necessidade. Então, as famílias que se prontificam a colocar no perfil, que aceitam essas condições, elas têm prioridade no processo de habilitação. Aqui fala assim, ó, no ECA, no artigo 163, do acesso à justiça, porque eu fui pegando só o que interessava para a gente, tá? Porque o documento é muito extenso, tem muitos artigos e muitas coisas. E aí eu fui fazendo um resumo e pegando só a parte que nos interessa mesmo, que é a questão do processo de adoção, da questão do perfil, né, essa parte. Depois, a outra parte que fala das leis de consolidação do trabalho, eu acabei não pegando. A única parte que interessa para a gente da lei da consolidação do trabalho é a parte da licença maternidade, que assegura para a mãe e para o pai o tempo igual da lei biológica, né, da família biológica. Então, a única parte que nos interessaria ali naquele caso. Mas depois eu estou passando a bibliografia para vocês podem acessar o site e pegar todas as informações desse documento, tá? Por completo. Então, do acesso à justiça, capítulo 3. Da perda e da suspensão do poder familiar. Isso nos interessa. Por quê? A gente está lá, a gente está interessado naquela criança, só que aquela criança ainda não foi destituída do poder familiar. E aí a gente quer saber o prazo, como vai funcionar. Então, eles têm um prazo de 120 dias pelo ECA para fazer essa destituição do poder familiar. Né? E aqui também, pelo 13.509 também, o prazo máximo para a conclusão do procedimento será de 120 dias e caberá ao juiz, no caso de notória inviabilidade de manutenção do poder familiar,
dirigir esforços para preparar a criança ou adolescente com vistas à colocação em família substituta. Então, ele acrescentou essa parte aqui. Então, aqui está assim, acréscimo da previsão legal de preparação da criança ou adolescente com vistas à colocação em família substituta, quando inviável a manutenção do poder familiar. Na prática, essas situações já ocorriam, principalmente naquelas situações onde a gravidade dos fatos imputados aos genitores recomendavam desde logo a suspensão do poder familiar e a proibição de visitas. A criança já era preparada para a colocação em família substituta pela equipe técnica da unidade de acolhimento. Eis que o caráter de tal medida é sempre transitório. Então, assim, ele prevê aqui, né, na legislação. Porém, a gente não sabe se isso acontece, porque muitas vezes a gente recebeu relatos de famílias que pegaram a criança, quando já estavam, depois do estágio de convivência, tudo, e que pegaram a criança, muitas vezes a gente ouvia essas famílias falarem coisas que para a criança, e a criança depois reproduzia, que eram surreais. Então, por exemplo, nossa, se até você foi adotado, qualquer um vai ser adotado. Entendeu? Então, sim, esse tipo de preparo... Só um minutinho, gente, peraí. Ai, eu não consigo fechar meu microfone. Mas você consegue fechar aí para mim um minutinho, por favor? Calma aí, tô tentando aqui. Também não tô conseguindo, não. Peraí, Deixa eu achar você aqui. Só um minuto. Consegui. Pronto, voltei. E aí, a gente ouvia esse tipo de situação, esse tipo de problema, assim, falava, imagina, eles têm que ter esse cuidado, né, de preparar a criança para adoção, e não ter falas que prejudiquem a autoestima dessa criança. Imagina falar assim para a criança, se até você está sendo adotado, então todo mundo pode ser adotado. Isso não é coisa que se fale. Tanto que eu e a Priscila, a gente está com um projeto de trabalhar com as varas nesse sentido, né? De fazer o preparo pedagógico dessas cuidadoras, dos acolhimentos, para evitar esse tipo de fala desastrosa, né? Mas a lei prevê, porém, na prática, ainda não é o que acontece. E aí, mais decorrente, né, do documento, eles vão falando que muitas coisas são previstas, porém, eles não têm perna para dar conta dessas coisas. A equipe é muito defasada, eles precisariam ter o triplo de funcionários para conseguirem dar conta da demanda de todo esse acompanhamento, de toda essa questão, né? Então, assim, acaba sendo na lei uma situação e na prática outra. Mas o que interessa para a gente aqui é discutir a questão da lei para que a gente entenda, se a gente seguir esse passo a passo, nós teremos uma adoção segura. Esse é o lema, tá? Então, a gente tem que seguir o passo a passo da lei para que a adoção seja segura e para que a gente não tenha surpresas e problemas lá na frente. Se a gente não segue, daí nós temos problema. Mas a gente tem que seguir e a equipe lá não tem condição de acompanhar. Mas vamos fazer a nossa parte. Nós, como famílias pretendentes à adoção, a gente vai buscar fazer o nosso melhor, a nossa parte dentro do que a lei prevê. Se eles não dão conta de fazer o acompanhamento necessário, de fazer tudo dentro do prazo, a gente vai ter que se submeter a isso. Mas nós, da nossa parte, a gente tem que fazer tudo certinho para se resguardar que não tenhamos problemas lá na frente. Tá? Esse era só um comentário que eu queria fazer a respeito disso aqui que eles falam da equipe. Porque eu sei que vocês têm muitas angústias, muitas queixas, né, muitas reclamações em questão do processo, da burocracia, e a gente entende, é tudo legítimo.
É muito angustiante essas situações, né? Mas a gente sabe também que é necessário passar por esse processo para que depois a gente não tenha uma situação pior. Aqui, ó, foi tão grande que não deu nem para colocar o comentário na mesma página. Eu tive que colocar em outra página. Então, no ECA, que fala do acesso à justiça, né, que é o mesmo aqui do slide anterior, artigo 63, título 6, aqui também, ó, do acesso, ó, da habilitação de pretendentes à adoção. Então, no artigo C, fala, intervirá no feito obrigatoriamente equipe interprofissional, ó, mais uma vez ele vai falando, a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial, que conterá subsídios, que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para exercício de uma paternidade ou maternidade responsável, à luz dos requisitos e princípios desta lei. É obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, que inclua preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção interracial de crianças. Aqui não tem esse risquinho, tá? Mas como eu copiei e colei, eu não vi o erro depois. De crianças menores ou de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com deficiências de grupos de irmãos. Então, o ECA já previa essa questão da participação em grupos de apoio à adoção. Né? O ECA é de 93 e o projeto Acalanto, o ECA é de 1990 e o projeto, a Associação Acalanto, ela é de 93. Então, você vê que foi caminhando junto, né, com a lei. E aí, aqui, ó, a Lei 3.015/9 já fala, é obrigatória a participação dos postulantes, preferencialmente, tararã, tararã, tá? Então, é a mesma coisa, tá? Que prevê. Então, ó, inclui a participação de grupos de apoio à adoção devidamente habilitados nos programas de preparação de pretendentes à adoção. A lei abriga agora procedimentos práticos que já vinham sendo adotados com muito sucesso na prática em diversas comarcas, trazendo para o curso de preparação a experiência de pais adotivos que compõem esses grupos de apoio à adoção. Reúnem-se, assim, no curso preparatório para adoção, conteúdos jurídico, técnico e prático sobre adoção aos habilitandos. Isso é o que a gente faz, né, desde sempre. Então, assim, a gente, como eu não sou advogada, a gente sempre convida alguém, a Priscila também não é, a Mari também não é, então a gente sempre convida alguém técnico para falar sobre os assuntos jurídicos, mas para falar sobre a questão da psicológica, a gente tem a Priscila, a Mari, que também tem conhecimento nessa área, os assuntos pedagógicos eu vou tratando, então assim, a gente vai reunindo uma equipe e vai trabalhando as questões, sem contar que nós temos vivência em adoção, seja como filhos por adoção, seja como mães por adoção, irmãos por adoção, sobrinhos, né? A realidade da vivência da adoção em família. Que eu lembrei. Então, Ana, vocês foram, a Caixa está esperando? Pode desligar o microfone? Tem um pote igual da... Então, assim, esse programa de preparação de pretendentes à adoção, ele é muito importante, porque a gente acaba trocando as experiências, e as angústias, e as ansiedades, o que me incomoda, o que eu fiz que deu certo, o que eu fiz que deu errado, como que eu posso fazer para dar certo. Né? Então, essa troca é muito importante, a gente vai ampliando os contatos. As crianças adotivas, quando nós estamos no presencial, lá na Associação Acalanto, elas convivem entre si, elas convivem com outras crianças adotivas, então é muito rica essa troca, essa experiência. Por isso que agora eles estão vendo isso como obrigatório para que vocês tenham, né, o certificado e levem para lá, porque isso ajuda muito a ampliar a mente das famílias que estão sendo habilitadas para adoção, na questão do perfil, na questão da realidade das crianças, tudo que permeia a adoção.
Então, é recomendável que o artigo 197, inciso 3, fala, é recomendável que as crianças e os adolescentes acolhidos institucionalmente ou por família acolhedora sejam preparados por equipe interprofissional antes da inclusão em família adotiva. Eu acho que eu já li esse, né? Não. Então, foi aquilo que eu falei, que eu acho que eu pulei e acabei falando antes. É isso, a criança tem que ser preparada para ir para a família adotiva, para que ela tenha também uma noção de como vai ser, como que ela vai ser recebida, porque ela, às vezes, ela está acolhida por tanto tempo que ela só conhece aquela vida, aquela realidade ali do abrigo. Então, é interessante para ela passar por uma conversa com a equipe de um psicólogo, com assistente social, que oriente, que ajude ela a se preparar para essa vida nova que ela vai ter. Da habilitação de pretendentes. Deferida a habilitação, o postulante será inscrito nos cadastros referidos no artigo 50 desta lei, sendo a sua convocação para adoção feita de acordo com ordem cronológica de habilitação e conforme a disponibilidade de crianças ou adolescentes adotados. A recusa sistemática na adoção das crianças ou adolescentes indicados importará na reavaliação da habilitação concedida. Então, aqui ele traz essa questão da reavaliação dos pretendentes habilitados, no mínimo a cada 3 anos, por equipe interprofissional. A alteração ela é bem-vinda, considerando que o tempo decorrido é razoável para que se verifique a ocorrência de alguma alteração estrutural na família dos pretendentes, ou mesmo se há possibilidade de alteração do perfil da criança ou adolescente pretendido à adoção. E bem, assim, mantendo-se cadastros mais atualizados. E então, aqui, ó, muita gente reclama dessa questão, né, da renovação a cada 3 anos do cadastro. Mas ele é importante, porque às vezes um casal entra como casados no processo. Nesse meio tempo, eles se separam, ou alguém morre, ou eles acabam gerando uma criança. Já aconteceu, família que estava frequentando a Acalanto, estava no processo de adoção, no percurso engravidaram, né? E aí continuaram com o perfil, mas quando chegou a vez, aí não quiseram, entendeu? Então, essas mudanças na vida, ela acontece, por isso que é importante uma reavaliação da equipe interprofissional para saber como que está a realidade da família naquele momento. Né? Então, ela é muito bem-vinda para fazer. Após 3 recusas injustificadas pelo habilitado à adoção de crianças ou adolescentes indicados dentro do perfil escolhido, haverá reavaliação da habilitação concedida. Então, isso não acontecia antes, no artigo 197, não tinha no ECA. E na 13.509 tem, né, que fala que tem que ser reavaliado, porque, vamos lá, apareceu uma criança dentro do seu perfil e você recusou. Aí, ok. Aí, né, você continua na fila, tá. Aí aparece outra criança dentro do perfil que você quis. Daí você vai lá, faz a aproximação, tal, sentiu que não é sua. Então, após 3 recusas injustificadas, né, aqui tinha que ter grifado, injustificadas, você vai ser reavaliado pela equipe, porque pode ter dado algum problema, alguma coisa daí do seu perfil, então você vai ser encaminhado a uma reavaliação. Isso deixava a cargo da interpretação. A desistência do pretendente em relação à guarda para fins de adoção, ou a devolução da criança ou do adolescente depois do trânsito em julgado da sentença de adoção, importará na sua reclusão dos cadastros de adoção e na vedação de renovação da habilitação, salvo decisão judicial fundamentada sem prejuízo das demais sanções previstas. Então, olha só,
havendo devolução do adotando após o ingresso, né, do pedido de adoção, ou após o trânsito em julgado, implicará na exclusão do cadastro, na vedação de nova habilitação e na possibilidade de aplicação de outras sanções, por exemplo, danos morais, pensão. Então, se adotou uma criança, ela já está com você, e você devolve a criança, então você pode ser... ter que pagar danos morais, pensão para essa criança. Tá? Isso apenas não ocorrerá se houver decisão judicial fundamentada, a qual, inclusive, pode ser objeto de recurso do MP. Importante a alteração legislativa a fim de amparar o entendimento de que tais situações extremamente graves para a saúde psicológica do adotando devem ser tratadas de forma rigorosa, não apenas impedindo a permanência no cadastro ou nova habilitação, mas também respondendo pelos danos morais causados ou alimentos que devem ser buscados pelo MP em favor da criança. Então, isso é muito sério. É muito... Por isso que a gente faz tanta reunião, tanta coisa para a gente saber, assim, qual que é o perfil. Tem que tomar muito cuidado em relação a tudo que a gente faz, né? Por isso que é tão burocrático, que é tão sistemático, que é tão metódico, para evitar que essas coisas aconteçam. E mesmo sendo burocrático, sistemático e metódico, ainda acontecem situações de desistência, né, ou de devolução da criança, imagina se não fosse assim. Então, o prazo máximo para a conclusão da habilitação à adoção será de 120 dias, prorrogável por igual período mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Então, assim, não havia qualquer previsão legal para a duração do procedimento de habilitação. Inclusive, em alguns estados, nos quais o curso preparatório só acontece uma vez por ano, pretendentes esperavam até 2 anos para estarem incluídos no Cadastro Nacional de Adoção. A nova lei assegura prazo razoável para a conclusão do pedido de habilitação. Acho interessante, porque antes não tinha prazo, agora são 120 dias. Se isso acontece na prática, vocês que vão poder me dizer, mas a lei está prevendo que são 120 dias para o processo de habilitação, né, que faz parte das entrevistas, das visitas e tudo mais. E aqui está a bibliografia, depois eu posso passar para vocês. Eu passo para a Pri passa para vocês pelo WhatsApp. Esse documento que eu li agora é esse último aqui, ó. Se vocês quiserem printar a tela para procurar, tá aqui, ó. Criança, arquivos, tá vendo? Ó, comparativo ECA versus lei, que vai trazendo para a gente essas questões da legislação. Então, pessoal, é isso da parte da legislação, né, que eu queria trazer para discutir. Como eu falei, eu não sou advogada, né, eu não entendo essas questões, eu simplesmente peguei o texto e fui trazendo, porque eu acho interessante a gente conhecer a legislação para a gente poder saber os procedimentos, as coisas. Não é fácil, a gente entende que não é fácil, né, passar por todo esse processo, que nem quem já tem a criança que está de novo em processo de adoção, tem que fazer tudo de novo, e tem mesmo, porque faz parte, porque se não faz tudo de novo, a criança corre o risco de ir para uma família equivocada ou que deu problema em alguma situação. Então, assim, eles fazem tudo para preservar o direito da criança, né? Então, a gente entende que seja chato, que seja desagradável ter que passar por todo esse processo, mas é isso. E aí, esses trâmites, eles nos asseguram uma adoção legal, né? E para sempre. Dentro do possível, né? Porque a gente sabe de casos que acontecem a situação oposta, mas é isso.
Estou aberta a dúvidas, o que eu puder ajudar. Não é um tema que eu domino muito, assim, essa questão ainda falei para você. Falei, ai, Cris, se surgirem perguntas, assim, que eu não saiba responder, né? Mas, assim, a nossa experiência de adoção, a gente vai respondendo na medida do possível. O que a gente conhece da vara, o que a gente sabe já de outros casos e da nossa própria vivência, né? Mas algumas perguntas que eu não consegui responder, eu posso depois passar para a doutora Daniela e no próximo encontro a gente resolve essas dúvidas. Tá bom? Mas aí vocês podem comentar alguma coisa, falar um pouco do processo de vocês. Eu estou vendo aqui no chat que tem algumas coisas aqui, perguntas de... Dani, Oi? eu ia, só antes de começar as perguntas, sinalizar para o pessoal que o link da lista de presença, para eles preencherem, já está no chat, tá? Então, o preenchimento desse formulário é só colocar o nome e o e-mail, para a gente saber que vocês participaram o encontro inteiro, para a gente poder, né, emitir o certificado. E eu ia sugerir que quem tiver dúvida, levante a mão, igual a Daniela Nunes está fazendo, ou escreve aqui no chat que tem alguma dúvida para poder falar. E acho que é isso. Não, antes, eu queria só comentar o comentário do Marcelo e Viviane, falando, né, da demora, que não é pensada na criança, e é sim um descaso das autoridades, e eu acho que sim, tem essa questão do judiciário, né, de ter essa lentidão, mas também tem essa preocupação com a criança. Sim, eu acho que a gente deve levar isso em consideração. E tem um caso lá do Acalanto Fortaleza. Calma aí. Eu sei, tem cliente que... Rodrigo, você pode desligar o microfone, por favor? Está dando interferência aqui. Mas, continuando, tem um caso lá do Acalanto de Fortaleza, que eu estava conversando com a advogada de lá, e ela falou que os pretendentes de lá fizeram como se fosse um coletivo, que eles começaram ela fez uma formação, ela é advogada, né? Ela fez uma formação para eles, esclarecendo todas essas dúvidas e acho que dotando mesmo eles de informações, porque acho importante a gente ter acesso aos nossos direitos, a essas questões que são mais burocráticas e chatinhas, mas a gente saber os prazos para a gente poder cobrar também. E aí, a partir desse curso que ela deu para eles, eles organizaram um coletivo de pretendentes e, com todas as informações que eles estão dentro da lei, eles vão e ficam pressionando o judiciário para ter avanços nessa questão. Claro que a realidade de lá é diferente daqui de São Paulo, mas eu achei muito legal. Eu acho que deve também partir da gente, enquanto sociedade, né? Ter conhecimento dos nossos direitos e cobrar também. Porque, senão, se a gente também não cobra, né? Não tem avanço. Então, era só isso que eu queria falar. Lembrando, então, da lista de presença. E aí, quem quiser falar mais, pode ficar à vontade. Acho que a Daniela Nunes quer falar, né? Que ela está com a mão levantada. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu estou com muita saudade de vocês, viu? A minha pergunta é o seguinte, sobre as entrevistas. Eu terminei meu curso em outubro e até agora não marcaram, nem virtual, nem presencial, de jeito nenhum, eu não consigo agendar as entrevistas, né? Alegam que querem que seja feita presencial, mas tem tanta comarca fazendo virtual as entrevistas, e no meu perfil eu também aceito algumas deficiências, aceito algumas doenças crônicas, eu não consegui nem falar isso, eu não consegui nem explicar qual que é meu perfil, né? Eu não consigo, já tentei de tudo, mandei artigo que estavam recomendando que seja feito virtual, mas eu não consigo agendar minhas entrevistas. Eu estou até triste. Desde outubro eu estou tentando, eu não consigo nem marcar a data. Ô, Dani, de qual comarca você é? Da Lapa.
da Lapa, eu vou anotar, então, a sua questão, e aí vou ver como que a gente pode resolver isso. Depois eu passo para a Priscila, ela ver, tá bom? Mas aqui, pelo que tem a Patrícia está falando, está todo mundo aguardando o agendamento das entrevistas. Fiz os cursos em março de 2020. Essa é uma dúvida que realmente eu só posso anotar e passar para frente para ver. E depois a Priscila... Vocês têm o WhatsApp, né, do Acalanto, que a Priscila passa os informes? Então tá, aí ela passa para vocês, eu vou anotar essas questões, e aí a Priscila passa depois, ela vai entrar em contato com a Daniela, né, da Vara da Lapa, e daí, quando ela tiver uma resposta, ela passa para vocês via WhatsApp para saber o que está acontecendo. Entendi. Porque, assim, são tantas e tantas e tantas comarcas que, assim, olha, eu fiz a minha entrevista virtual, ou eu fiz a presencial mantendo distanciamento. Essa pandemia, pelo que eu estou vendo, vai até o final desse ano, começo do outro. E a gente vai ficar sem entrevista, sem expor o perfil, sem... Você tem razão. Realmente a gente não tem nenhuma pandemia... data. Sim, realmente a pandemia trouxe situações que nós não estávamos esperando, né? E é angustiante mesmo, porque vocês estão lá querendo os filhos, né? Querendo saber o que vai acontecer, se programar, tudo. Imagino a angústia. Mas outra coisa, assim, dentro da cidade de São Paulo, tem comarcas que fazem online e outras que não fazem. Então, isso acaba sendo injusto com nós pretendentes. Por que não é igual para todo mundo? Ou faz a entrevista virtual para todo mundo, ou não faz para ninguém. Todo mundo aguarda o presencial, não é justo. Um bairro fazer online e outro não. Eu tô me sentindo... Eu só queria entrar na fila, só queria esperar pela minha filha. Nem isso eu não posso. Eu não quero que a minha filha chegue rápido, mas eu não quero que demore mais do que o necessário. Sim, sem dúvida. Então, tá todo mundo aqui compartilhando da mesma situação, quem está na Vara da Lapa. Eu vou passar isso, tá? Ou para Dani, ou eu passo para a Priscila passa para a Dani, para a gente ver o que pode estar acontecendo, como que eles podem estar se replanejando. Porque, e outra coisa, no meu processo tá escrito assim, meados de fevereiro. Hoje já é dia 20 e ninguém me deu um retorno. Fala assim, olha, até dia tal vai ser agendada a sua entrevista, pelo menos uma data, nem que for para dezembro, mas eu quero saber quando que eu vou ser entrevistada. A gente fica nessa tortura, é telefone, é e-mail, olhando toda hora o processo. A gente sabe que é uma fila que demora, mas, poxa, por que um bairro X faz online e o bairro Y não faz? Então, quer dizer, a pessoa que em 3 meses está habilitada e a gente da Lapa há meses e meses e meses e meses e meses e não consegue. Então, ou seja, a gente está deixando de entrar na fila, a gente está esperando a mais pelos nossos filhos do que outras pessoas da mesma cidade. E a lei é igual para todos. Então, por que certas varas podem fazer virtual, que a qualidade do serviço é boa, e o da gente, se for virtual, não vai ser uma boa entrevista? Então, isso tá desigual. Desculpa falar, mas é o meu sentimento. Tá desigual. Porque enquanto um bairro, a pessoa faz um curso online, que tem um curso disponibilizado, né? Por diversas, até de outros estados, que deixa o curso lá direto para a pessoa fazer. A pessoa faz o curso e já marca a entrevista, em 3, 4 meses está passando pela entrevista, e eu desde outubro, setembro, outubro, eu estou nessa tortura. Fiz o curso online pela comarca da Lapa, mandei o certificado, falei, por favor, marque as minhas entrevistas. Estou até hoje. Já vamos para março. Tá bom, Dani, eu vou passar suas angústias lá para a Vara, tá bom? Aqui tem uma pergunta. Aqui tem uma outra pergunta. Eu tô triste. Tá bom, Dani, tudo bem. Aqui tem uma outra pergunta da Jane que eu também vou anotar, porque eu não tenho certeza, tá? Posso até te responder pelo que eu peguei da legislação e li da legislação, que eu acho que não, né? Que em caso de desistência no período de estágio,
eu acho que não entraria as multas. O que entraria seria depois que você já está com a criança, depois que você já saiu o processo, que já foi tramitado em julgado, ou seja, você já está com a criança e você devolve ou você desiste da adoção, aí eu acho que entra essas questões. Depois de um período longo de convivência, que a adoção não saiu ainda. Mas como eu não tenho certeza, Jeane, você que fez essa pergunta, eu vou fazer essa pergunta também para alguém técnico, tá? E aí, que saberia me responder com mais clareza. E depois eu peço para a Priscila responder também no WhatsApp. Eu vou até fotografar o chat aqui para eu não perder a pergunta, porque realmente é uma dúvida que eu não sei responder. Tá bom? Você me desculpe, Jeane, mas eu acho que não, tá? Eu acho que é só no caso de depois que você já está com a criança, ou de repente um longo período de convivência, que já está próximo da adoção, mas eu não tenho certeza para te responder isso. Peço desculpas, mas realmente eu sou limitada nessa questão, gente. Eu só trouxe mesmo aqui para a gente discutir os passos da adoção legal, né? Que se a gente seguir esses passos, a gente tem uma adoção segura. Mas eu não sei responder algumas perguntas nesse sentido. Tá? Daí tá falando, compartilhando o sentimento da Dani. Gostaria de saber se as participações com doula de adoção atrapalharia no futuro a minha adoção. Porque assim eu quero participar de tudo quanto antes, mas meu noivo não, e a nossa adoção será juntos. Ô, Mari, você saberia responder essa pergunta, né, da doula de adoção, que você que tem contato com elas? Uhum. Então, até mais embaixo tem gente perguntando o que é uma doula de adoção. Eu fiz o curso de doula, eu não quis avançar para ser doula, mas eu fiz o curso para conhecer e porque eu acho que é um projeto muito bacana. E não sei se vocês conhecem a doula, que é a doula de parto, né? Que ela acompanha a gestante durante toda a gravidez e durante o parto. A doula de adoção tem a mesma ideia, né? Então, dá um preparo emocional até a chegada da criança. Então, são desenvolvidos... É um trabalho complementar ao grupo de apoio à adoção. Não é um trabalho que né? É uma coisa que se complementa. E aí é um projeto que foi criado pela Mariana Muradas e pela Mayra. E super bacana. Elas têm atendimento social com as doulandas que estão em formação. E aí, esse mês, até mandei lá no grupo, no começo de conversa, um link para preenchimento. Aí, as dúvidas que vocês tiverem, eu sugiro vocês entrarem em contato com elas, mesmo porque é um projeto paralelo, não tem nada a ver com a Acalanta, apesar da gente achar que é bacana, que é uma coisa complementar. Então, não acho que vai atrapalhar, acho que vai complementar, porque elas vão dar todo um suporte psicológico. É um acompanhamento mais individualizado, diferente do que a gente faz na Acalanto, que a gente não tem braço para ficar respondendo individualmente cada dúvida de vocês. Mas eu acho que não atrapalharia em nada. Acho que é isso. Qualquer dúvida pode falar. Aqui tem outra pergunta, né, do Eduardo, se não pode mudar de fórum. Eu acho que essa questão de mudança de fórum é só se você muda de cidade ou muda de bairro, e daí você pede, através do seu comprovante de residência, uma mudança de fórum. Tá? Por exemplo, a minha filha, ela veio de Campinas. Então, o processo dela começou na vara da família em Campinas. E depois, como eu morava na freguesia do Ó, ela foi para a vara da Lapa. Né? Então, nesse caso, a gente mudou o fórum. Mas eu acho que é só em caso de mudança de endereço, você tem que comprovar a residência desse endereço. Não é assim, porque eu não estou feliz com esse fórum e aí eu mudo de fórum, entendeu? Eu acho que não funciona dessa forma. Aí aqui, ó, não tem como defender o judiciário, e o pior é que sobra para os grupos de adoção ficarem ouvindo sem poderem fazer nada, é verdade.
a gente é bem engessado mesmo, né? Porque a gente tem a maior boa vontade de explicar, né, as situações, tudo, mas a gente sabe que o sistema judiciário é lento, que eles estão com falta de profissionais, com falta de recursos, e o país está desse jeito. É tudo uma questão de política pública, né? Então, agora, a moda da vez é criticar o funcionário público que não gosta de trabalhar, que não sei o quê, que não sei o que lá, mas eles não contratam mais, eles não aumentam o quadro, eles não se respaldam, né? Não se alimentam de recursos, e daí quem sofre com isso são as famílias mesmo, e as crianças, né? Porque sofrem as famílias que estão querendo os filhos e sofrem os filhos que estão lá no abrigo, que poderiam estar numa família substituta e estão lá no abrigo. Então, assim, realmente não bate, né? A informação da lei não bate com a prática. E essa é uma angústia que nós vivenciamos igualmente. Não é só de quem está no processo de adoção. Acho que o que seria um dolo de adoção, a Maria Amélia respondeu. Eu mandei no chat, tá, pessoal, daqui da reunião, os slides da palestra hoje, tá? Para quem tiver interesse. Sobre o dólar. Tá todo mundo aqui compartilhando do Fórum da Lapa. Obrigada, Gilmara, pela palavra de incentivo, de carinho, viu? Sem vocês, nós não existiríamos, né? Então, a gente agradece muito o carinho. A gente faz o que a gente pode, o que a gente sabe, e quando a gente não sabe, a gente busca suporte técnico para isso, tanto em questão de convidar as pessoas que saberiam, né, falar sobre o tema, como nós mesmos estudando e buscando recursos, fazendo cursos, que a Maria Amélia está o tempo todo fazendo curso aí para ajudar, né, as famílias que estão nesse processo de adoção. Teve a formação da Mari, ela é arquiteta, teoricamente não teria nada a ver com pedagogia, com psicologia, com assistência social, só que ela ama tanto esse universo, né, que ela foi atrás e busca, e outra, ela vivencia a adoção, né, na casa dela, na vida dela, então a gente precisa de pessoas assim, né, de voluntários assim. O Acalanto tem muitos voluntários que começaram assim como vocês, habilitados, né, habilitando-os à adoção, pretendentes à adoção, e agora chegam até nós como famílias que participam, que ajudam, que colaboram nos trabalhos. Dani, Oi? tem algumas pessoas que estão com a mão levantada há um tempinho. Tá. Eu não consigo enxergar a mão das pessoas, não sei porquê, acho que é porque eu estou com o chat aberto. Eu estava lendo o chat. Mas se você consegue... Patrícia, se você consegue ver a mão, aí você vai me falando, aí a pessoa pode abrir o microfone e falar, tá bom? A dúvida. Tá. Tem, acho que a Patrícia Eduardo, que tinha levantado primeiro, não sei, vocês me avisem aí se eu estiver errada. E tem também Sidney José e o nome, o outro eu não tô... Tá, Win10 Pro, que eu não sei seu nome. Patrícia Eduardo, posso fazer pergunta? Pode. Tá, boa tarde a todos. Assim, eu fiz o pré-cadastro, né, online, e encaminhei toda a documentação para o Fórum da Lapa, e eu recebi um retorno. Eles solicitaram novamente a documentação mais recente, e inclusive atestado de saúde física, mental, e certificado de participação do curso. Só que esses dois últimos processos, referente a atestado de saúde física e mental e curso, ele requer um tempo maior. A gente já está passando com doutores, tudo, está aguardando a fazer, a gente fez uma bateria de exames, vamos dizer assim, e tem que aguardar resultado, retornar em consulta, tudo. A minha dúvida, eu já posso encaminhar essa documentação que eu tenho, documentos pessoais e fotos, como eles pedem e tudo mais, ou eu tenho que encaminhar toda a documentação, inclusive do atestado e também o certificado do curso? Eu acho que você pode juntar toda a documentação e entregar.
E depois você vai entregando os certificados, entendeu? Conforme você for chamada. É que agora o pessoal está falando, vocês são da Vara da Lapa, o pessoal está falando que a Vara da Lapa tá, como é que fala? Parado, né? E aí vocês já estão juntando, né, desde o ano passado, os certificados. Então, mas se não fosse essa questão deles estarem parados, você pode ir acrescentando. Então, você participou um mês, você leva, daí no mês seguinte você leva o outro, entendeu? E assim vai. Mas como está parado, vai juntando certificados e na hora que você for entregar, você entrega tudo de uma vez. E conforme depois você for participando, você vai entregando o restante. Daniela. A gente está no processo muito parecido com o da Patrícia e do Eduardo. O Dagoberto, do Fórum da Lapa, pediu para que nós entregássemos toda a documentação já, aqueles certificados, fotos, né? E deixar para entregar somente depois os certificados aqui da Calampa. Então, nós já tínhamos feito o exame físico e mental, entregamos tudo, com todas aquelas certidões, fotos, preenchimento de formulário, entregamos tudo, faltando apenas o documento aqui dos certificados do curso. Então, eu acredito que se vocês forem do Fórum da Lapa, Patrícia e Eduardo, já pode enviar para o Dagoberto para ele já adiantar o processo e já mandar a senha de acompanhamento. Espero ter ajudado. Muito obrigada. Obrigado. Sim. Ai, obrigada, você que ajudou a gente aí, viu? Como que é o nome da pessoa que falou? É Giovana e Maurício. Obrigada, Giovana. Então, os grupos servem para isso também, para a gente trocar as experiências, trocar os conhecimentos, né? E é importantíssimo, a gente vai construindo junto, tá? Ninguém aqui é detentor do saber, ninguém aqui quer passar nada assim que sabe mais, e a gente constrói junto, tá bom? É muito legal essa parceria e essa posição que vocês têm em ajudar. Agradeço muito, muito, Giovana. Tem Maria Madalena e Sidney José com a mão levantada. Vocês vão falar? Pode abrir o microfone. Posso abrir, né? Eu sou a Maria Madalena. Boa Oi, tarde Maria. a todos. Boa tarde. A minha dúvida é o seguinte: na legislação fala de 2 anos. Então, com este atraso todo, se depois de 2 anos a gente não for na entrevista nem nada, aí a gente tem que voltar, ficar renovando até o fórum nos chamar, marcar entrevista, tudo? Não, é depois que você já foi habilitado e a sua criança não chegou nesse processo de 2 anos, né? Ele fala 3 anos, na verdade, né? Aí você vai passar por um processo de reabilitação. Isso foi o que eu entendi, a minha interpretação da lei. Tá? Assim, mas enquanto você está no processo de habilitação, ainda está acontecendo, ainda estão acontecendo as entrevistas, as visitas, né, os certificados dos grupos, então ainda está. Aí você tem um processo de 120 dias para sair essa habilitação, que antes não tinha esse prazo, né? Agora tem esse prazo. Ok. Tá bom? Essa foi a interpretação que eu tive da lei, né? Aí depois que eu habilito, que eu esteja habilitada, e se a criança não sair, aí nesses 2 anos eu tenho que ir refazendo os cursos novamente. Exatamente. Acho que são 3 anos, viu? Não são 2 anos, não, são 3 anos, pelo que eu vi aqui. Tá, mas aí eu não preciso... eu posso continuar no mesmo processo que eu já estou, não preciso recomeçar o processo. Não, não precisa recomeçar. Ah, tá ok. Tá bom, muito obrigada. Ó, prevendo a reavaliação dos pretendentes habilitados à adoção, no mínimo a cada 3 anos por equipe interprofissional, tá? Então, vou estar no o artigo 197, traço E, inciso 2º, tá?
a habilitação à adoção deverá ser renovada no mínimo trienalmente, mediante avaliação por equipe interprofissional. Tá bom, muito obrigada. Nada. Posso falar? Pode. Quem está com a mão levantada aí, que eu não vejo aqui, eu não sei, acho que só a Sidneia e José. Sim, nós, não sei se já sabem, né? Nós já foram apresentadas crianças para nós já estamos na aproximação de a Vera em casa. A nossa dúvida, é uma dúvida que acho que todos têm, vão ter, seguramente, mas antes de falar, eu gostaria de dizer para todos que estão começando, paciência. Temos que ter paciência, né? O sistema é lento, mas se nós queremos mesmo uma criança, temos que ter paciência. Lógico, tem que ir atrás da lei, mas a última vez que eu falei com assistente social do fórum, que foi em março do ano passado, ela disse que é a falta de funcionários mesmo. Então, nós temos que ter paciência. É triste, né, dizer... Fórum Santana, nossa de Fórum Santana. É duro dizer isto, mas tivemos paciência, esperamos. Só que em março, nós mudamos o nosso perfil. Em março, nós mudamos nosso perfil de 1 ano só, aumentamos 1 ano, e agora, em dezembro, recebi a ligação do fórum. Então, às vezes, 1 ano, meio ano, dá muita diferença. Mas a minha pergunta é, que ainda estou angustiada numa situação, que é a guarda provisória. Existe algo na lei que diz que... Eu estava lendo sobre a guarda provisória, e tem um tempo, mas pode ser prorrogado. Pelo que eu entendi, são 6 meses, e pode ser prorrogado por mais 6 meses. Isso se cumpre? Essa é a minha dúvida, a nossa dúvida, na verdade. Essa é uma dúvida que eu vou ter que levar para a Dani, tá? Ah, tá bom. Eu já ouvi casos de que ela é prorrogada, sim, mas eu não sei te dizer com propriedade. Então, essa é uma dúvida, Sidneia, que você me desculpa, mas eu vou ter que levar para a Dani, porque eu não saberia te responder. Porque tá bem complicado, porque a gente vê casos assim eu sei que cada caso é um caso, não posso comparar com outros casos, mas que está 3, 4 anos com a guarda provisória, não é? Mas a legislação, pelo que eu estava lendo, acho que são 6 meses, depois pode ser prorrogado por 6 meses, porque tem um acompanhamento, né? Sim. Da criança conosco, e pode ser que a juíza dê rápido também, isso depende muito da juíza do Ministério Público, não é assim? Ok, e deixa só para eu entender a pergunta para eu formular para a Dani. Então, a sua dúvida é se a guarda provisória pode ser prorrogada até por quanto tempo, é isso? Quantas vezes? Porque tem um limite de que acho que são 6 meses, e depois depende do histórico, da parte técnica, né? Pode aumentar mais 6 meses. Será que tem mais prorrogação? E a sua... Tá. Então, assim, e a sua dúvida é, por exemplo, se a guarda provisória ela pode ser retirada antes de 6 meses também? Porque a sua dúvida significa porque você tem uma angústia que a criança pode ser retirada de você antes de 6 meses, é isso? Tá. Então, assim, a guarda provisória pode ser por quantas vezes ou pode ser tirada, né? Vou colocar aqui tirada, que é um termo que eu vou saber explicar para ela a dúvida, mas talvez não seja esse o termo técnico, né? Então, ou pode ser tirada antes. Isso. Então, essa, de repente, ela pode ser prorrogada, eu não sei por quantas vezes, tá? Isso eu vou me informar com ela. Mas ser tirada antes, eu acredito que ela possa sim. Porque, por exemplo, se a equipe técnica observa que a criança está numa situação, ela foi encaminhada para uma família com guarda provisória, e dentro dessa família que ela está com guarda provisória, a equipe técnica ou recebe alguma denúncia, ou percebe que a criança está, de novo, numa situação vulnerável, perigosa, e que ela possa correr algum risco de alguma situação, aí ela pode ser retirada da guarda, sim, e ela voltar para o acolhimento. Às vezes, não é essa a minha... Não é essa a sua dúvida? Não. A dúvida é se antes desses 6 meses eu posso ter a adoção definitiva. É isso. Ah, tá. Se antes dos 6 meses, ok.
Eu acredito que sim, mas como eu não sou técnica, eu não vou te responder com toda a propriedade, mas eu acredito que sim. Você pode sim. Tá? Ou pelo menos você, de guarda provisória, ela passar para guarda para fins de adoção, até sair o processo de adoção, tá? Mas se aguarda. Dani, Oi. eu não sei se ajuda, mas eu lembro que o Carlos e minha mãe uma vez falaram, não, na verdade o Cláudio, falaram que a guarda provisória normalmente é também porque em casos de crianças que não foram destituídas ainda. E aí as pessoas têm um pouco de receio em relação a isso, né? Mas que eles não podem destituir antes de terem atestado que aquela criança vai para aquela família, senão aquela criança fica sem nome, né? Então, eles esperam e aí depois eles vão destituir, tipo, não corre risco dessa criança voltar para a família de origem. O Cláudio falou que normalmente nenhum juiz faria isso, né? Encaminharia uma criança com esse risco. Então, é normalmente por isso. Não sei se tem a ver com a sua dúvida, mas acho que explica um pouco, né? De não devolver para a família e tal. A minha preocupação, porque a Priscila tem acompanhado no processo, tem sido uma maravilha para mim, vocês são maravilhosos. É assim, a minha dúvida só é assim, quanto tempo demora dessa destituição, se for, tem a ver, houve destituição, né? Tem que esperar 2, 3 anos, 4 anos, essa é a minha dúvida. Eu não tenho acesso a isso, entende? A gente... Desculpa, Mari, fala você. Não, eu ia falar com você, eu ia falar, acho que a Dani vai então encaminhar, né, a dúvida, porque realmente... Sim. Vou encaminhar. Eu vou falar da questão, né, da Vara da Lapa, vou questionar, e até, assim, agradeço a Leila, né, por estar entendendo a nossa parte, né, que a gente acaba, como nós colaboramos com a questão da vara, né, então, assim, a gente pode ter de repente, uma ponte aí, mas nem sempre as nossas reivindicações darão frutos, né, e aí a gente fica meio engessado, mas será passado sim essa... Eu fui fotografando aqui, porque eu não sei como pegar do chat e trazer para o computador, então eu fui fotografando as perguntas para mandar para a Dani ou para a Priscila, para a gente ver como que resolve, depois a Priscila vai passando para vocês pelo WhatsApp. Agradeço muito. Tem mais alguém com alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de colocar, que gostaria de comentar? Aqui no chat, só a Maria Madalena mandou perguntando se na legislação está falando que é no máximo 3 anos de espera, não é isso? Eu acho que vai ter que aguardar mesmo a Dani encaminhar para a Dani, né? E aí a gente retorna para vocês. Eu queria agradecer. Eu queria agradecer de coração e falar que eu estou muito feliz em participar desse grupo e que a minha filha, quando ela chegar, ela vai ter muita sorte em ter essa família maravilhosa também, a família extensa dela. Obrigada, Dani. Nós também somos muito felizes de termos vocês. E eu vi que a Maria Amélia foi colocando aqui no chat o tempo todo a questão da lista de presença. Então, quem não preencheu, por favor, preencha, tá? Para a gente poder ter esse controle, porque quem faz esse controle é a Pri hoje não está aqui conosco, né? E aí a Maria Amélia achou esse jeito super bacana de fazer, então, se vocês puderem preencher, vai ficar bem fiel para saber quem entrou, quem não entrou, tá bom? Para vocês não serem prejudicados em relação ao certificado, tá? Porque a gente não quer prejudicar vocês de forma alguma. Nosso intuito aqui é ajudar, é colaborar, é torcer para que dê tudo certo, é trocar experiências, né? E eu peço desculpas pela minha limitação mesmo em relação ao tema, mas eu acho um tema super importante que a gente tem que trazer mesmo para conversar. E é isso, tá bom? Agradeço a presença de todos. Se mais alguém quiser colocar alguma
falar alguma coisa, se mais alguém tiver posicionamento, quiser passar, aí estamos abertos. E aí a gente vai conversando. Acho que é isso, né, Dani? Só queria então confirmar se todo mundo preencheu essa lista, que é isso que vai garantir que vocês participaram até o final para a gente emitir os certificados, tá? Oi, Gilmara, eu vi aqui sua dúvida no chat e a gente vai falando sobre outros temas, tá? E diversas abordagens. Então, o ano passado nós trouxemos as doulas de adoção por intermédio da Maria Amélia, a gente trouxe advogado, a gente trouxe médico que fala a respeito das doenças tratáveis. Nós sempre vamos trazendo os temas diferenciados de acordo com os anseios, né, do grupo, sobre as sugestões que vocês passaram para a gente o ano passado, e a questão do perfil, do processo, né, e aí a gente vai fazendo os temas baseados nessas angústias, nessas ansiedades, ou nas curiosidades que vocês trazem, e a gente traz algum convidado, tá? A gente trabalha sobre várias abordagens aqui. Esperamos que possamos voltar presencialmente, né? Porque virtualmente é muito bacana, porque não tem a questão do deslocamento, tem família que mora longe, tal, mas a questão presencial ela é muito interessante, porque, por exemplo, para quem tem filhos, os filhos, eles chegam lá na Acalanto e elas vão para uma equipe que tem psicóloga, que tem um monitor, que faz atividades interessantes com eles, que trabalha as questões emocionais, psicológicas, e eles convivem com outras crianças adotivas, eles não se sentem um ET na sociedade, porque tem muita criança que é a única pessoa adotiva na família. Então, ele só não está acostumado a conviver com outras pessoas adotivas. Então, lá na Acalanto, eles convivem com várias pessoas, com várias crianças que têm a mesma realidade com eles, e eles se sentem parte, né? Eles se sentem inseridos, e eles constroem a autoestima e a identidade deles relacionada à adoção de uma forma muito bacana, né? Então, a gente deseja que possamos voltar logo na questão presencial, né? Todos os lados têm pós e contras, né? O pós é que a gente está aqui na nossa casa, não tem um deslocamento, não pega trânsito, não tem problema do lugar de parar o carro, problema da sala tá cheia, não cabe todo mundo, né? E aqui não, aqui pode participar o número de participantes inscritos que tiver. Mas a parte do presencial é muito acolhedor, depois a gente tem um café, a gente troca as experiências, as famílias se conhecem, ficam amigas, os filhos convivem, então é muito bacana, é muito interessante. Dani, tem uma pessoa com a mão levantada, aí eu não sei se Eduardo. Você quer abrir seu microfone e falar? Sim, boa tarde. Boa tarde a todos. Queria tirar uma dúvida. O que acontece? Comigo aconteceu um fato isolado, né? Referente ao meu processo, né? Eu era do Fórum Ipiranga, né? Fiz todo o meu processo lá, né? Fui devidamente habilitado com o meu companheiro, né? E, porém, o meu apartamento saiu logo em seguida, né? Aí eu peguei e me mudei para cá, para outra região de São Paulo. Aí eu tive que automaticamente mudei de fórum, né? Porém, o que acontece? Nesse novo fórum, que é o fórum aqui do Jabaquara, pediram praticamente quase todos os documentos que a gente já tinha enviado, né? No outro fórum. E a minha dúvida é o seguinte, se, por exemplo, a gente já foi habilitado, a gente já está habilitado para adoção, né? No outro fórum. E o que acontece? Se a gente não mandasse esses documentos que esse novo fórum pedisse, eles iriam, tipo, retirar a nossa habilitação ou não? Não, eu acho que não. Mas você levou a documentação?
Não, ainda não. Pediram para a gente as fotos aqui de casa, né? Uma nova visita com a assistente social e pediu uns formulários para preencher e 3 certificados, né? Do grupo de apoio à adoção, né? Foram os documentos que eles pediram e a nova visita. Eu acho que eles estão querendo se assegurar da questão, assim, você mudou de fórum, e aí cada fórum tem uma equipe que tem um procedimento. Então, como você mudou de fórum, não é assim, só muda o prontuário de lugar. É uma equipe nova, é uma equipe que não te conhece, que não sabe. Então, eles têm que se assegurar de que eles estão entregando uma criança para vocês, que a criança vai ficar segura, entendeu? Então, assim, você tinha feito um processo antes, né? Era uma outra realidade. E aí, eles querem assegurar que a sua nova realidade, ela está parecida com a realidade anterior, que a criança vai ter uma condição de uma casa sadia, que não tenha problemas de estrutura para cair na cabeça dela. Eu penso desse jeito, entendeu? Então, assim, por isso que pediram foto da casa, eles querem conhecer vocês para se assegurar que vocês não são nenhum psicopata. Porque uma coisa é eles verem um relatório que veio da outra vara, e outra coisa é eles se certificarem como vocês são. Então, vocês estão habilitados, ok, só que vocês mudaram de fora, então acho que não custa nada você mandar documentação, né? E participar da entrevista, tudo. E, enquanto isso, o processo vai correndo. Eu acho que não congela, entendeu? Vamos supor que, nesse meio tempo, chegue uma criança dentro do seu perfil desejado. Aí, eles te chamam para entrevista e tudo que você guardou para levar, você já entrega. Entendeu? Acredito que seja assim. Entendi. Obrigado, viu? Mais alguma dúvida, pessoal? Pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que só o pessoal agradecendo, se despedindo. Eu não estou vendo ninguém com a mão levantada. Então, eu acho que é isso, né, gente? A gente pode encerrar. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida. Mari, você está vendo mais alguém aí com a mão levantada? Não, Dani. Então, pessoal, é isso. Agradeço mesmo, tá? A presença de todos. As dúvidas estão anotadas, fotografadas pelo chat, vão ser todas encaminhadas, e assim que nós tivermos a resposta, aí a Priscila encaminha. Tá certo? Todos vocês estão, né? Todos vocês têm o contato da Acalanto no celular, né? Que recebe os informes, que recebe os links de reunião. Então, tá bom. O importante é sempre manter o telefone atualizado. Às vezes o celular é roubado, cai na água, o chip queima. Então, vocês troquem, né? Se trocar o número, a primeira coisa é vara da família. Olha, meu telefone mudou. Segunda coisa, Acalanto. Manda para Acalanto para poder mandar, tá bom? Ô, Dani. Oi. Só uma coisa. Da outra vez, eu tinha feito a inscrição e na hora de receber o certificado, meu nome não estava na lista. Agora eu preenchi tudo direitinho aí, mas eu estou aqui preocupada se o meu nome foi desta vez, porque da outra vez foi foi difícil, né? Porque a Priscila ela me viu na reunião e acabou emitindo o certificado por isso, porque ela lembrou de mim, porque ela me via na reunião. Agora, como que a gente vai saber se a gente preencheu e se foi legal? Então, através desse forms que a Maria Amélia passou aqui no chat para todo mundo preencher, ele vai dar garantia que vocês estavam na reunião. Então, vocês conseguem ter o certificado. E antes, realmente, como a Priscila conhece todo mundo, porque ela conversa com vocês pelo WhatsApp, ela está sempre em contato com vocês, ela acaba conhecendo vocês. Então, acaba facilitando na hora de fazer a lista. Porque, por exemplo, Madalena, o seu nome, ele aparece como Win.10, deve ser tipo Windows 10, né?
E aí, eu, por exemplo, que não te conheço, eu não ia saber fazer o certificado com o seu nome, entendeu? Porque eu não ia poder... e eu não sei alterar meu nome também aqui nesse Win.10. Então, meu filho que me ensinou também. Eu acho que é por isso, Dani, que... Desculpa te interromper. Imagina. Mas por isso que eu acho que esse formulário, no final do encontro, funciona melhor, porque a Pri, ela tem que... Muitas pessoas aqui ficam com a câmera desligada, ou então o nome tá iPhone, X, sei lá o quê. E aí a Pri tem que ficar adivinhando para ver se a pessoa participou de fato para emitir, porque a gente não pode emitir um certificado caso vocês não tenham participado. Então, a primeira coisa é vocês fazerem a inscrição pelo Simpla. Vocês fazendo a inscrição, vocês recebem o link daqui, da reunião, e aí, no final da reunião, a gente passa, então, a compartilhar esse link do formulário para atestar que vocês participaram até o final. Porque senão a Acalanto é uma responsabilidade que a gente tem também de emitir um certificado, porque a gente está atestando que vocês conhecem aquele assunto. A gente não pode atestar para quem entra aqui e em 15 minutos sai. Então, acho legal a gente ter esse costume de, ao final, vocês sempre saberem que vai ter esse link para vocês preencherem. E aí você preencheu, fica tranquila que você vai receber esse certificado. Ok, obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Olha, o Paulo e a Andréia falaram que não conseguiram acessar a lista de presenças. Compartilhando. Então, eu fotografei aqui para depois fazer. Eu estou compartilhando novamente, Dani, no chat. Tá. Paulo e Andréia, vejam aqui no chat e entrem nesse link e preencham lá. E estão falando também que tem a confirmação automática quando preenche. Você recebe essa confirmação da pessoa que preencheu? Sim. Estou recebendo aqui, já estou vendo todo mundo que preencheu. Ok. Ele falou que já tentou várias vezes e dá erro. Então, eu anotei o nome de vocês aqui, e aí eu passo para a Priscila, ela emite o certificado, se caso não... Ou então, se você quiser colocar aqui seu WhatsApp, eu escrevo e a Maria Amélia manda para vocês o link direto pelo WhatsApp, em vez de ser pelo... Tem a opção de mandar... Privado, pode mandar no privado, sem ser para todo mundo. Tá bom, gente? Agradecemos. Então, é isso. Quem quiser se despedir, pode se despedir. A gente acaba ficando só com a Paula, o Paulo e a Andréia, que estão aqui, não estão conseguindo preencher, tá bom? Obrigada. Quem quiser ir saindo, eu não vou sair ainda, Dani, porque não sei se o Paulo e a Andréia, vocês querem me enviar o telefone de vocês, o WhatsApp? Eu acho que eles mandaram lá para a Acalanto, porque está falando que mandou aqui no WhatsApp. Se vocês quiserem... Manda para mim, porque a Pri não vai saber que ela está hoje por fora, não é melhor? Eu também. Tem que colocar o WhatsApp aqui no chat, no particular, para a gente conseguir mandar para vocês. Eu vou mandar o meu telefone para vocês, Paulo e André. E aí vocês me mandam um oi lá. Isso, Marcia. Aí eu mando o link para vocês, tá? Mandei aí no chat. Eu vou parar de gravar, tá bom? Tá bom. Eu vou sair também aqui. Tchau, tchau, pessoal. Mas, Má, peraí. Você é host, você pode sair?